From the Conference Center at Diretamente do Centro de Conferências da Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a transmissão da 180ª Conferência Geral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e líderes da Igreja. A música dessa sessão será apresentada por um coro combinado do Instituto de Religião de Orem. Esta transmissão é um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibido qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Our dear brothers and sisters, Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos nesta tarde à segunda sessão da 180ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que eu dirigisse essa sessão. Estendemos nossa saudação a todos os presentes e àqueles que participam por meio da televisão, do rádio ou pela internet. E aos muitos que se encontram nas sedes de estaca, localizadas em diferentes partes do mundo, para onde esta conferência é transmitida via satélite. A música para esta sessão será oferecida por um coro do Instituto de Religião de Orem, sob a regência de Ryan Eggett e Allen Matthews, com Bonnie Goodleaf ao órgão. O coro abrirá esta reunião cantando "Vinde ao profeta a escutar". A oração de abertura será então oferecida pelo elder Jim Lee Robbins, dos 70. Joy
Our beloved Father in heaven, Nosso amado Pai Celestial, somos muito gratos por esta Conferência Geral Mundial que nos ajuda tanto e pelos benefícios e bênçãos de sermos edificados pela música e mensagens de inspiração e encorajamento. Somos gratos por todas as nossas bênçãos e reconhecemos a Ti como aquele que doa todas essas coisas boas em nossa vida. Somos gratos pelo Espírito e pedimos que derrame Teu Espírito sobre o coro e sobre todos os que falarão, que possam falar pelo poder desse Espírito, e que suas mensagens sejam levadas profundamente ao nosso coração de forma individual, para nos levar a mudar nossa vida enquanto estivermos ouvindo e naquilo que precisarmos mudar. Somos gratos pelo grande sacrifício expiatório do Salvador e oramos para que, por meio dos procedimentos dessa conferência, a nossa participação, a nossa fé nele possa aumentar e o nosso desejo de segui-lo com mais força e diligência. E oramos especialmente por sabedoria e pela decisão de aplicar as coisas que aplicarmos para fortalecer o lar e a família e fazer de nossos lares santuários e refúgios dos cuidados e tentações do mundo. Oramos por essas bênçãos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém.
choir just sang, O coro acabou de cantar O Amor do Salvador. E certamente podemos sentir o seu amor. O presidente Monson pediu-me que lhes apresentasse as autoridades gerais, os 70 de área e as presidências gerais das auxiliares da igreja para o voto de apoio. Depois dos apoios, o irmão Robert W. Cantwell, diretor administrativo do Departamento de Auditoria da igreja, lerá o relatório do Departamento de Auditoria. Ele será seguido pelo irmão Brooke P. Hales, secretário da primeira presidência, que apresentará o relatório estatístico da igreja referente ao ano de 2009. Agora os apoios. É proposto que apoiemos Thomas Spencer Monson como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Henry Benyon Eyring como primeiro conselheiro na primeira presidência e Dieter Friedrich Uchtdorf como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opõem, se houver alguém, manifestem-se. É proposto que apoiemos Boyd Kenneth Packer como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos e os seguintes membros como membros desse quórum: Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard D. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Dave J. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson e Neil L. Anderson. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos os conselheiros na primeira presidência e os 12 apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opõem, se houver alguém, pelo mesmo sinal. É proposto que desobriguemos os seguintes como os 70 de área, em vigor a partir de 1º de maio de 2010. Jorge M. Alvarado, Homero S. Amato, Manuel Arraes, Jorge D. Arevilaga, Marcelo Bolfarini, Fernando E. Calderon, Gabriel A. Campos, Chu Chen Chia, Flávio A. Cooper, Ronaldo da Costa, John C. Dalton, Kevin R. Duncan, Randy D. Funk, Robert H. Garth, Garrett W. Gong, Friedrich G. Gerst, Écio Horácio Guzman, Ronald J. Raymond, Stephen W. Hansen, Yu Shen Philip Ho, Patrick Kieron, Christian H. Clegg, Larry R. Lawrence, Robert W. Lees, F. Rini Loli, Juan A. Machuca, Per G. Mam, Carlos S. Obata, Alexander A. Udumi, A. Rolando Oyola, Melvin R. Perkins, James C. Perry, John C. Pingree, Dinar M. Rice, D. Chad Richardson, Maury W. Schoff, Hans T. Sorensen, John C. Taggart, Donald P. Tenney, G. Perrin Walker, Johan A. Wondra, Kazuhiko Yamashita. Os que desejarem juntar-se a nós para expressar nossa gratidão por seu excelente serviço, manifestem-se. Obrigado. É proposto que desobriguemos as irmãs Cheryl C. Lent, Margaret S. Lifford e Vicky F. Matsumori como presidência geral da primária. Também desobrigamos todas as irmãs que compõem a junta geral da primária. Todos os que desejarem juntar-se a nós para expressar nosso agradecimento pelo serviço dedicado prestado por essas irmãs, manifestem-se. É proposto que apoiemos os seguintes como novos membros do primeiro Quórum dos 70. Kevin R. Duncan, Garrett W. Gong, Patrick Kieron e Juan A. Uceda.
E como novos membros do segundo Quórum dos 70, Larry R. Lawrence, Per G. Mam e Jairo Massagardi. Todos a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos os seguintes como novos 70 de área: Ian S. Arden, Philip K. Bussey, René J. Cabrera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Rogério G. R. Cruz, Donald D. Dashler, George R. Donaldson, Ini B. E. Kong, Christian Fingerly, Craig G. Fisher, Jerry L. Garnes, Jack N. Gerard, M. Keith Giddens, Brent J. Hillier, Hui Shang Huan, George M. Keeley, Dane O. Levitt, Alexander T. Mestre, Araik V. Minassian, T. Jackson Cabela, S. Gifford Nilsson, Valentin F. Nunes, Jeffrey E. Olson, R. Ingvar Olson, Robert N. Pecker, Nathaniel R. Payne, César A. Pérez Jr., Fouchard Pierre Nau, Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Risseman, Mozart B. Soares, Carlos A. Solis, Norlan de Souza Lopes, Kouzou Tashiro, Omar Villa-Lobos, W. Christopher Waddell, Kevin G. Orphan, Alan J. Webb, Craig T. Wright, Jim L. Wright. Todos a favor, por favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, é proposto que apoiemos Rosemary Mix Wixon como a nova presidente-geral da primária, com Jean Aldred Stevens como primeira conselheira e Cheryl Faye A.C. Splin como segunda conselheira. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, é proposto que apoiemos as demais autoridades gerais, 70 de área e a Presidência Geral das Auxiliares, como atualmente constituídos. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. Presidente Monson, pelo que pude observar, o voto no centro de conferências foi unânime e afirmativo ao que foi proposto. Obrigado, irmãos e irmãs, pelo seu voto de apoio, por sua fé, dedicação e por suas orações. Convidamos as recém-chamadas autoridades gerais e a presidência geral da primária para vir e ocupar seu lugar ao púlpito. É uma jornada longa. To the First Presidency A primeira presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Prezados irmãos, como prescrito por revelação na seção 120 de Doutrina e Convênios, o Conselho sobre a Disposição dos Dízimos autoriza o dispêndio dos fundos da Igreja. Esse Conselho é composto pela primeira presidência, pelo Quórum dos 12 Apóstolos e pelo Bispado Presidente. Esse Conselho aprova os orçamentos dos departamentos e das operações da Igreja. Os departamentos da Igreja fazem uso desses fundos de acordo com os orçamentos aprovados e segundo as normas e os procedimentos da Igreja.
O Departamento de Auditoria da Igreja tem acesso a todos os registros e sistemas necessários para avaliar a adequação dos controles de recebimentos e das despesas de fundos, bem como a proteção dos recursos da Igreja. O Departamento de Auditoria da Igreja realiza seu trabalho independentemente de todos os outros departamentos e operações da Igreja, e sua equipe consiste de contadores públicos certificados, auditores internos credenciados, auditores de sistemas credenciados e outros profissionais credenciados. Com base nas auditorias realizadas, a opinião do Departamento de Auditoria da Igreja é de que, sob todos os aspectos materiais, as contribuições recebidas, as despesas e os recursos da Igreja para o ano de 2009 foram registrados e administrados de acordo com as devidas práticas contábeis, com os orçamentos aprovados e com as normas e procedimentos da Igreja. Respeitosamente, Departamento de Auditoria da Igreja, Robert W. Cantwell, diretor administrativo. The First Presidency has issued the following statistical report of the Church as of December 31st, 2009. Total stakes, Relatório estatístico de 2009 para a 2,800. Conferência de Abril de 2010. Total de estacas, missões 344, distritos 616, alas e ramos 28.424. Total de membros da Igreja 13.804.854. Novas crianças registradas em 2009, 119.722. Conversos batizados em 2009, 280.106. Número de missionários de tempo integral, 51.736. Templos dedicados em 2009. 2. Draper, Utah e Kerr Mountain, Utah. Total de templos em funcionamento, 130. Líderes gerais da igreja e outros que faleceram desde abril do ano passado. Elder Royden G. Derrick, Autoridade Geral Emérita. Elder George I. Cannon, W. Don Ladd, Douglas J. Martin, Joseph B. Murrin, ex-membros do 70. Irmã Colleen W. S.A., viúva do Elder Carlos E. S.A., Autoridade Geral Emérita. Irmã Jean C. Dunn, viúva do Elder Paul H. Dunn, Autoridade Geral Emérita. Irmã Gilaire C. Simpson, viúva do Elder Robert L. Simpson, Autoridade Geral Emérita. Irmã Jacqueline Y. Lawrence, esposa do Elder W. Mac Lawrence, ex-membro do 70. Irmã Betty Ann Turley, esposa do Elder Richard E. Turley, Sr., ex-membro do 70. Irmão David S. King, ex-assistente da Superintendência Geral da Associação de Melhoramentos Mútuos dos Rapazes. Irmã Ann S. Rees, ex-conselheira na Presidência Geral da Sociedade de Socorro. Irmão Robert G. Matthew, autoridade na tradução de Joseph Smith da Bíblia, tradução de Joseph Smith. Irmão Truman Madison, estudioso da igreja e ex-diretor do centro da BYU em Jerusalém. Obrigado, irmãos. Agora ouviremos os elders Elton Perry e D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Tive recentemente a oportunidade de viajar com o Elder Hallstrom para visitar 5 cidades na grande área central dos Estados Unidos. Em cada cidade que visitamos, realizamos uma reunião com os missionários de tempo integral e depois uma reunião com os líderes das estacas e alas a respeito do trabalho missionário. Entre as reuniões, a Sociedade de Socorro da Estaca preparou um pequeno jantar para que tivéssemos tempo de reunir-nos com os presidentes de estaca. Quando chegamos a Milwaukee, Wisconsin, 2 jovens famílias pediram à Sociedade de Socorro que as deixassem servir e preparar o jantar. Os 2 maridos ficaram na cozinha. As 2 mães supervisionaram a tarefa de pôr a mesa e servir a comida. E os 3 filhos pequenos puseram a mesa e serviram a comida sob a supervisão das mães. As mães tiveram, então, uma oportunidade para ensinar seus filhos.
Foi muito especial ver os filhos obedecerem a cada detalhe enquanto eram ensinados pelas mães. Cumpriram cada detalhe de sua tarefa com perfeição absoluta. A experiência me fez refletir sobre a educação que recebi de minha mãe. Tal como o profeta Nefi, e como muitos de vocês, tive bons pais. Uma de minhas sobrinhas mostrou-me recentemente 4 cadernos que minha mãe encheu de anotações ao preparar-se para dar as aulas da Sociedade de Socorro. Imagino que aqueles cadernos, e há outros que ainda não examinei, representam centenas de horas de preparação utilizadas por minha mãe. A minha mãe era uma ótima professora, muito diligente e cuidadosa em sua preparação. Tenho claras lembranças dos dias que antecediam suas aulas. A mesa da sala de jantar ficava coberta de materiais de referência e anotações das aulas que ela preparava. Havia tanto material preparado que, sem dúvida, apenas uma pequena porção era usada na aula, mas tenho certeza também de que nada de sua preparação era desperdiçado. Como posso ter certeza disso? Ao folhear seus cadernos. Foi como se eu ouvisse minha mãe me ensinando de novo. Havia coisas demais em seu caderno sobre cada tópico para ser ensinado em uma aula, mas o que ela não usava na sala de aula era aproveitado para ensinar os filhos. Creio que posso dizer que, embora a minha mãe fosse incrivelmente eficaz como professora das Irmãs da Sociedade de Socorro, seus melhores momentos de ensino ocorriam em casa com os filhos. Evidentemente, isso se devia em grande parte ao maior tempo de que dispunha para ensinar os filhos, em comparação às suas aulas para as Irmãs da Sociedade de Socorro. Mas também gosto de pensar que ela se preparava com o mesmo afinco, em primeiro lugar, para dar aos filhos um exemplo de serviço diligente na igreja. E, em segundo lugar, porque reconhecia que as coisas que ela havia aprendido ao preparar suas aulas podiam ser usadas várias vezes para um propósito mais alto: ensinar seus filhos e filhas. Permitam-me recordar um pouco e compartilhar algumas das lições que aprendi com minha mãe sobre o ensino do Evangelho no lar. Minha mãe compreendia o valor de ensinar padrões, valores e doutrinas aos filhos, enquanto eles eram jovens. Embora tivesse gratidão pelas pessoas que nos ensinavam fora de casa, seja na escola ou na igreja, ela sabia que aos pais foi confiada a educação dos filhos e que, no final, os pais precisavam garantir que seus filhos aprendessem o que o Pai Celestial desejava que aprendessem. Meus irmãos e eu éramos cuidadosamente sabatinados por minha mãe depois que aprendíamos algo fora de casa, para garantir que as lições corretas estivessem chegando a nossos ouvidos e moldando nossa mente. Às vezes, ao correr da escola para casa, eu costumava achar que as aulas do dia haviam terminado. Mas essa ilusão era rapidamente desfeita quando eu via minha mãe junto à porta, me esperando. Quando éramos jovens, cada um tinha uma escrivaninha na cozinha, onde podíamos continuar a ser ensinados enquanto ela fazia as tarefas domésticas e preparava o jantar. Ela era uma professora nata e bem mais exigente do que os professores que tínhamos na escola e na igreja. As aulas de minha mãe abrangiam tanto lições seculares quanto espirituais. Ela se certificava de que nenhum de nós estivesse ficando para trás nas tarefas escolares, as quais ela frequentemente complementava. Também praticava suas aulas da Sociedade de Socorro conosco. Nós, evidentemente, recebíamos a versão completa encontrada em seus cadernos, e não a versão resumida que devia adequar-se ao tempo de uma única aula. Parte de nosso aprendizado no lar também envolvia a memorização de escrituras, das regras de fé e das palavras dos profetas videntes e reveladores. Minha mãe acreditava que a mente ficaria fraca se não fosse constantemente exercitada. Ela nos ensinava enquanto lavávamos a louça, batíamos a manteiga e a ajudávamos de outras maneiras. Ela não acreditava em deixar que pensamentos ociosos entrassem na mente dos filhos, mesmo quando estávamos engajados em uma ocupação braçal. Não estou usando minha mãe como modelo para os pais de hoje. Os tempos são diferentes.
Mas, embora os tempos possam mudar, o ensino feito pelos pais jamais deve ser desvalorizado. Muitas atividades vinculam os valores de uma geração à seguinte, mas talvez a parte mais fundamental dessas atividades seja a de os pais ensinarem os filhos no lar. Isso é particularmente verdadeiro quando consideramos o ensino de valores, de padrões morais e éticos e da fé. O ensino no lar está se tornando cada vez mais importante no mundo atual, onde a influência do adversário está tão disseminada, e ele dirige seu ataque procurando minar e destruir o próprio alicerce de nossa sociedade, que é a família. Os pais precisam decidir que o ensino no lar é uma responsabilidade extremamente sagrada e importante. Embora outras instituições como a igreja e a escola possam auxiliar os pais a educar a criança no caminho em que deve andar, a responsabilidade maior cabe aos pais. De acordo com o grande plano de felicidade, aos pais foram confiados os cuidados e a criação dos filhos de nosso Pai Celestial. A família é parte integral de sua obra e glória, de levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. No palco eterno de Deus, geralmente se espera que os pais sejam os atores principais na vida dos filhos. Felizmente, há substitutos na produção que podem assumir o papel quando os pais não puderem fazê-lo. Contudo, foram os pais que receberam do Senhor o mandamento de criar os filhos em luz e verdade. Os pais precisam trazer luz e verdade para o lar por meio da oração familiar, cada sessão de estudo das Escrituras, cada noite familiar, cada leitura de livro em voz alta, e cada hino e cada refeição feita em família. Eles sabem que a influência de pais justos, conscienciosos, persistentes e que atuam diariamente é uma das forças mais alentadoras e poderosas em favor do bem neste mundo. A saúde de qualquer sociedade, a felicidade de seu povo, sua prosperidade e sua paz, todas essas coisas têm uma raiz comum no ensino dos filhos no lar. O elder Joseph Fielding Smith ensinou: é dever dos pais ensinar aos filhos esses princípios de salvação do Evangelho de Jesus Cristo, para que saibam por que devem ser batizados, e para que seja gravado em seu coração o desejo de continuar a guardar os mandamentos de Deus depois de terem sido batizados, para que possam voltar à sua presença. Meus bons irmãos e irmãs, vocês querem que sua família e seus filhos sejam selados a seus pais e mães que os antecederam? Se quiserem, então precisam ensinar-lhes essas coisas desde o berço. E precisam fazê-lo por exemplo e também por preceito. O exemplo de minha mãe como professora no lar suscita outro pensamento mais geral sobre o ensino. Os líderes da igreja passam muito tempo pensando em como melhorar o ensino na igreja. Por que eles investem tanto tempo e esforço nisso? É porque acreditam no poder imenso do ensino para aumentar a fé que as pessoas têm e para fortalecer as famílias. Acredito que uma das coisas mais eficazes que podemos fazer para melhorar o ensino na igreja é melhorar o ensino em nossos lares. Nosso ensino no lar prepara-nos para ensinar mais eficazmente na igreja, e nosso ensino na igreja nos ajuda a ensinar mais eficazmente no lar. Em toda a igreja, há mesas de sala de jantar cobertas de materiais de referência e cadernos cheios de ideias para aulas a serem dadas. Não existe excesso de preparação no ensino do Evangelho de Jesus Cristo, porque as coisas que compreendemos, sejam elas usadas no tempo de aula ou não, podem sempre ser ensinadas no lar. O documento inspirado à família Proclamação ao Mundo declara: o marido e a mulher têm a solene responsabilidade de amar-se mutuamente e amar os filhos e de cuidar um do outro e dos filhos. Os filhos são herança do Senhor.
Os pais têm o sagrado dever de criar os filhos com amor e retidão, atender às suas necessidades físicas e espirituais, ensiná-los a amar e a servir uns aos outros, guardar os mandamentos de Deus e ser cidadãos cumpridores da lei, onde quer que morem. Segundo o modelo divino, o pai deve presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e de protegê-los. A responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Nessas atribuições sagradas, o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente como parceiros iguais. De acordo com a proclamação ao mundo, os princípios que ensinei sobre o ensino no lar se aplicam a ambos os pais, mas são especialmente vitais para o papel da mãe. O pai, com mais frequência, passa grande parte do dia fora do lar em seu trabalho. Esse é um dos muitos motivos pelos quais uma parte tão grande da responsabilidade pelo ensino dos filhos no lar recai sobre a mãe. Embora as circunstâncias variem e o ideal nem sempre seja possível, creio que foi por desígnio divino que o papel da mãe enfatiza a criação e a educação da próxima geração. Vemos tantas dificuldades hoje em dia causadas por influências que distraem e destroem, visando desviar os filhos de Deus. Vemos muitos jovens que carecem das profundas raízes espirituais necessárias para permanecerem firmes na fé, quando as tempestades da descrença e do desespero rugem ao seu redor. Um número demasiadamente grande dos filhos de nosso Pai Celestial é sobrepujado pelos desejos mundanos. O massacre que a iniquidade vem causando em meio a nossos filhos é ao mesmo tempo mais sutil e mais ousado que nunca. O ensino do Evangelho de Jesus Cristo no lar acrescenta mais uma camada de proteção para nossos filhos contra as influências do mundo. Deus os abençoe, maravilhosos pais e mães em Sião. Ele confiou a vocês o cuidado de seus filhos eternos. Como pais, somos coparticipantes com Deus no trabalho de levar a efeito sua obra e sua glória em meio a seus filhos. É nosso sagrado dever fazer o melhor e o máximo possível. Disso presto testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em 6 de outubro de 1536, uma triste figura foi conduzida de uma masmorra no castelo de Vilvoorde, nos arredores de Bruxelas, Bélgica. Por quase 1 ano e meio, aquele homem havia sofrido numa cela isolada, úmida e escura. Fora das muralhas do castelo, o prisioneiro foi amarrado a um poste. Teve tempo para proferir em voz alta sua última oração: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. E então foi estrangulado. Logo em seguida, seu corpo foi queimado na estaca. Quem era aquele homem? E por qual ofensa as autoridades políticas e eclesiásticas o haviam condenado? Seu nome era William Tyndale e seu crime foi o de ter traduzido e publicado a Bíblia em inglês. Tyndale, nascido na Inglaterra na época em que Colombo navegou para o Novo Mundo, estudou em Oxford e Cambridge e depois se tornou membro do clero católico. Era fluente em 8 idiomas, inclusive o grego, o hebraico e o latim. Tyndale era um estudioso dedicado da Bíblia, e a prevalente ignorância em relação às escrituras que ele havia observado, tanto em sacerdotes quanto em leigos, o perturbava profundamente. Numa acalorada discussão com um clérigo que se opunha ao acesso às escrituras por homens comuns, Tyndale fez um voto: se Deus poupar minha vida, farei com que o rapaz que maneja o arado saiba mais sobre as escrituras do que o próprio Papa. Buscou a aprovação das autoridades da Igreja para preparar uma tradução inglesa da Bíblia para que todos pudessem ler e colocar em prática a palavra de Deus. Essa permissão lhe foi negada, pois prevalecia a visão de que o acesso direto às Escrituras por qualquer pessoa que não fosse do clero
ameaçava a autoridade da igreja e seria o mesmo que lançar pérolas aos porcos. A despeito disso, Tyndale deu início ao árduo trabalho de tradução. Em 1524, viajou para a Alemanha sob nome falso, permanecendo oculto grande parte do tempo sob a constante ameaça de prisão. Com a ajuda de amigos dedicados, Tyndale conseguiu publicar traduções inglesas do Novo Testamento e depois do Velho Testamento. As Bíblias foram contrabandeadas para a Inglaterra, onde a demanda foi muito grande, e os exemplares muito valorizados. Elas foram amplamente distribuídas, mas em segredo. As autoridades queimavam todos os livros que conseguiam encontrar. Não obstante, a obra de Tyndale tornou-se o alicerce para quase todas as traduções subsequentes da Bíblia para o inglês, destacando-se a versão do Rei Jaime. William Tyndale não foi o primeiro nem o último dos que se sacrificaram em muitos países e em muitos idiomas, mesmo até a morte, para trazer a palavra de Deus para fora da obscuridade. Temos com eles uma grande dívida de gratidão. Talvez devamos ainda mais aos que diligentemente registraram e preservaram a palavra ao longo das eras, frequentemente com trabalho e sacrifício árduos. Moisés, Isaías, Abraão, João, Paulo, Nefe, Mormon, Joseph Smith e muitos outros. O que eles sabiam sobre a importância das Escrituras que também precisamos saber? O que as pessoas da Inglaterra do século XVI, que pagaram somas vultosas e correram grave risco pessoal para ter acesso à Bíblia, compreendiam que também devemos compreender? Pouco antes de sua morte, o profeta Alma confiou os registros sagrados de seu povo a seu filho Elamã. Ele lembrou Elamã que as Escrituras ampliaram a memória deste povo, sim, e convenceram a muitos do erro de seus caminhos, levando-os a conhecer o seu Deus para a salvação de suas almas. Alma ordenou a Elamã que preservasse os registros para que, por meio deles, Deus pudesse demonstrar seu poder a futuras gerações. As Escrituras ampliam nossa memória, ajudando-nos a lembrar-nos sempre do Senhor e de nosso relacionamento com Ele e com o Pai. Lembram-nos do que sabíamos em nossa vida pré-mortal. Ampliam nossa memória em outro sentido, ensinando-nos sobre épocas, povos e acontecimentos que não experimentamos pessoalmente. Não estávamos lá para ouvir o sermão da montanha, para ver Lázaro ser levantado de entre os mortos, para ver o sofrimento do Salvador no Getsemani e na cruz. Nem estávamos com Maria para ouvir os dois anjos testificar no sepulcro vazio que Jesus havia ressuscitado. Não nos aproximamos um a um com a multidão na terra de abundância, a convite do Salvador ressuscitado, para tocar as marcas dos cravos e banhar seus pés com nossas lágrimas. Não nos ajoelhamos ao lado de Joseph Smith no bosque sagrado e contemplamos o pai e o filho ali. Mas sabemos todas essas coisas e muitíssimo mais porque temos o registro das Escrituras para ampliar nossa memória, para ensinar-nos o que não sabíamos. E, à medida que essas coisas nos penetram na mente e no coração, a fé que temos em Deus e em seu Filho amado cria raízes. As Escrituras também ampliam nossa memória, ajudando-nos a não esquecer o que nós e as gerações anteriores aprendemos. Aqueles que não têm ou que ignoram a palavra escrita de Deus acabam deixando de acreditar nele e esquecem o propósito de sua existência. Vocês devem lembrar como foi importante para o povo de lei levar consigo as placas de latão quando deixaram Jerusalém. Aquelas Escrituras foram essenciais para o seu conhecimento de Deus e da redenção de Cristo que estava por vir. O outro grupo que saíra de Jerusalém pouco depois de Lei não tinha as Escrituras. E quando os descendentes de Lei os encontraram, cerca de 300 ou 400 anos mais tarde, lemos que seu idioma corrompera-se e negava a existência de seu Criador. Na época de Tyndale, a ignorância em relação às Escrituras era abundante porque o povo não tinha acesso à Bíblia.
principalmente em um idioma que pudessem compreender. Hoje em dia, a Bíblia e outras escrituras estão prontamente disponíveis, mas há um crescente desconhecimento das escrituras porque as pessoas não abrem os livros e, consequentemente, esquecem as coisas que seus avós sabiam. As escrituras combatem a falsidade. Deus usa as escrituras para desmascarar pensamentos errôneos, falsas tradições e o pecado com seus efeitos devastadores. Ele é um Pai amoroso que deseja poupar-nos de sofrimento e dor desnecessários e, ao mesmo tempo, ajudar-nos a alcançar nosso potencial divino. As Escrituras, por exemplo, desabonam uma antiga filosofia que voltou à moda hoje em dia, a filosofia de Coriol, de que não há padrões morais absolutos, de que cada homem prospera segundo sua aptidão e cada homem conquista segundo sua força, e que nada que o homem faça é crime, e de que quando o homem morre, tudo se acaba. Alma, que teve que lidar com Coriol, não deixou seu próprio filho, Corianton, em dúvida quanto à realidade e ao conteúdo de um código moral divino. Corianton era culpado de pecado sexual, e seu pai dirigiu-se a ele com amor, mas de modo bem claro. Não sabes, meu filho, que essas coisas são uma abominação à vista do Senhor? Sim, mais abomináveis que todos os pecados, salvo derramar sangue inocente ou negar o Espírito Santo. Completamente ao contrário do que acontecia há um século, atualmente há muitos que não concordam com Alma em relação à gravidade da imoralidade. Outros argumentam que tudo é relativo, ou que o amor de Deus é tolerante. Se há um Deus, dizem eles, Ele perdoa todos os pecados e erros por causa de seu amor por nós. Não há necessidade de arrependimento, ou, no máximo, uma simples confissão resolve o problema. Eles imaginam um Jesus que deseja que as pessoas trabalhem em prol da justiça social, mas que não faz exigências em relação à sua vida e conduta pessoais. Mas um Deus de amor não nos deixa aprender por meio de tristes experiências que a iniquidade nunca foi felicidade. As Escrituras nos educam nos princípios e valores morais essenciais para a manutenção da sociedade civil, incluindo a integridade, a responsabilidade, o altruísmo, a fidelidade e a caridade. Nela encontramos retratos vívidos das bênçãos que recebemos ao honrar os princípios verdadeiros e das tragédias que ocorrem quando pessoas e civilizações os ignoram. Seja na antiga Roma, na América moderna, ou em qualquer outro lugar em que as verdades das Escrituras são ignoradas ou abandonadas, o esteio moral fundamental da sociedade se desintegra e logo se segue a decadência. Com o tempo, nada resta para suster as instituições que sustêm a sociedade. As Escrituras nos conduzem a Cristo, nosso Redentor. No final, o propósito central de toda a Escritura é encher nossa alma de fé em Deus, o Pai, e em seu Filho Jesus Cristo. Fé que eles existem. Fé no plano do Pai para nossa imortalidade e vida eterna. Fé na expiação e ressurreição de Jesus Cristo que vivifica esse plano de felicidade. Fé para fazer do Evangelho de Jesus Cristo nosso meio de vida. E fé para conhecer o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem Ele enviou. A palavra de Deus, como disse Alma, é como uma semente plantada em nosso coração que produz fé, à medida que cresce dentro de nós. A fé não vem pelo estudo de textos antigos como pesquisa puramente acadêmica. Não vem de escavações e descobertas arqueológicas. Não vem de experiências científicas. Não vem tampouco dos milagres testemunhados. Essas coisas podem servir para confirmar a fé, ou às vezes para desafiá-la, mas não criam fé. A fé vem pelo testemunho do Santo Espírito à nossa alma, de espírito para espírito, quando ouvimos ou lemos a palavra de Deus. E a fé amadurece quando nos banqueteamos continuamente na palavra.
Os relatos das Escrituras a respeito da fé exercida por outras pessoas servem para fortalecer a nossa própria fé. Relembramos a fé exercida por um centurião que permitiu que Cristo curasse seu servo sem sequer vê-lo. Ouvimos o clamor do angustiado Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei. E seu testemunho em meio das lágrimas: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e ainda em minha carne verei a Deus. Ouvimos a determinação de um jovem menino profeta, odiado e perseguido por tantos adultos, e ganhamos coragem com seu testemunho. Eu tivera uma visão, eu sabia-o, e sabia que Deus o sabia, e não podia negá-la nem ousaria fazê-lo. É claro que as Escrituras foram dadas por meio do Espírito Santo, em primeiro lugar, e esse mesmo Espírito pode testificar a respeito de sua veracidade para nós. Estudem as Escrituras cuidadosa e deliberadamente. Ponderem-nas e orem a respeito delas. As Escrituras são revelação e proporcionam mais revelação. Ponderem a grandiosidade da bênção que recebemos de ter a Bíblia Sagrada e outras 900 páginas adicionais de Escrituras, que incluem o Livro de Mormon, Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor. Depois ponderem que, além disso, as palavras dos profetas movidas pelo Espírito Santo, em ocasiões como esta, as quais o Senhor chama de Escrituras, fluem até nós quase constantemente pela televisão, rádio, internet, satélite, CD, DVD e publicações. Acho que nunca na história houve um povo abençoado com tamanha quantidade de escritos sagrados. E não apenas isso, mas também todo homem, mulher ou criança pode ter e estudar seu próprio exemplar desses textos sagrados, a maioria em seu próprio idioma. Como teria sido incrível uma coisa dessas para as pessoas da época de William Tyndale e para os santos de dispensações anteriores? Sem dúvida, com essa bênção, o Senhor está nos dizendo que nossa necessidade de recorrer às Escrituras é maior do que em qualquer época anterior. Vamos banquetear-nos continuamente nas palavras de Cristo, que nos dirão as coisas que devemos fazer. Eu estudei e ponderei as Escrituras. E nesta época de Páscoa, presto-lhes meu testemunho do Pai e do Filho, como são revelados nas Santas Escrituras. Em nome de Jesus Cristo. Amém. The Scriptures is greater than in any previous time. May we feast continuously on the words of Christ that will tell us all things we should do. I have studied the Scriptures, I have pondered the Scriptures, and on this Eastertide, I bear you my testimony of the Father and the Son, as they are revealed in the Holy Scriptures. In the name of Jesus Christ, amen. Thank you, President. Obrigado, irmãos. O coro e a congregação cantarão agora: Graças damos, ó Deus, por um profeta. Ao término do hino, os élderes Koichi Aoyagi e Bruce A. Carlson, dos 70, falarão a nós. Após o discurso deles, ouviremos o elder David A. Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos. Esta é a 180ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
My brothers and sisters, Amados irmãos e irmãs, sinto-me imensamente grato pela oportunidade de falar-lhes nesta conferência. Sou grato pelo presidente Thomas S. Monson e testifico-lhes que ele é um profeta do Deus vivo. Fico impressionado pelo maravilhoso exemplo do presidente Monson, que passou a vida oferecendo as mãos para ajudar e salvar outras pessoas. Vivemos numa época em que muitas pessoas enfrentam calamidades e precisam de ajuda. Devido aos efeitos devastadores de terremotos, tsunamis, furacões e outros desastres naturais. A igreja está auxiliando essas pessoas por meio da ajuda humanitária. Os membros da igreja doam fielmente ofertas generosas de jejum todos os meses e prestam serviço em espírito de amor. Eles literalmente oferecem mãos que ajudam à maneira do Senhor. Seguem o mandamento do Senhor de, em todas as coisas, lembrar-se dos pobres e necessitados, dos doentes e dos aflitos. Porque aquele que não faz estas coisas não é meu discípulo. Hoje gostaria de centralizar o foco nas mãos que ajudam e salvam espiritualmente. A obra e glória do Senhor é verdadeiramente levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Muitos ao nosso redor precisam de ajuda espiritual. Ao estendermos mãos que salvam aos membros menos ativos, aos que não têm a família toda na igreja e aos que não professam nossa fé, estamos convidando todos a chegarem-se a Cristo. Quando ainda era recém-converso à igreja, passei pela experiência de ser resgatado espiritualmente por meio das mãos salvadoras de um membro fiel. Cresci em Matsumoto, Japão, perto de onde as Olimpíadas de Nagano foram realizadas. Minha cidade se parece muito com Salt Lake City. É um vale rodeado de belas montanhas. Aos 17 anos, conheci 2 missionários norte-americanos, o Elder Carter e o Elder Hayashi. Embora a diferença de idade fosse pequena, 2 ou 3 anos somente, os elders tinham algo notável que eu jamais havia sentido. Eram diligentes, alegres e cheios de amor e luz. Suas qualidades me impressionaram profundamente e eu quis ser como eles. Ouvi sua mensagem e decidi ser batizado. Meus pais, que eram budistas, opuseram-se firmemente ao meu batismo. Graças à ajuda dos missionários e do Senhor, recebi permissão e, miraculosamente, fui batizado. No ano seguinte, entrei para a universidade em Yokohama. Morando sozinho, longe de minha cidade e das pessoas que conhecia, tornei-me solitário e afastei-me da igreja. Certo dia, recebi um cartão postal de uma irmã da igreja em minha cidade. Ela escreveu-me ao saber que eu não frequentava as reuniões da igreja. Citou uma escritura e convidou-me para voltar para a igreja. As palavras da escritura deixaram-me extremamente comovido. Isso me ajudou a perceber que talvez tivesse perdido algo importante. Então ponderei e refleti durante muitos dias. Isso também me fez lembrar a promessa que os missionários me fizeram. Se você ler o livro de Mórmon e perguntar, em sincera oração, se a promessa que se acha em Moroni é verdadeira, você saberá a verdade por meio do poder do Espírito Santo. Compreendi que não estava orando de todo o coração e decidi fazê-lo. Certa manhã acordei cedo. Ajoelhei-me no pequeno apartamento e orei sinceramente. Para minha surpresa, a confirmação do Espírito Santo derramou-se sobre mim, como havia sido prometido. Meu coração ardia, meu corpo tremia e senti-me pleno de alegria. Por meio do poder do Espírito Santo, aprendi
que Deus, o Pai, e seu Filho, Jesus Cristo, vivem e que verdadeiramente apareceram a Joseph Smith. Assumi o compromisso em meu coração de arrepender-me e seguir fielmente Jesus Cristo pelo resto da vida. Essa experiência espiritual modificou minha vida completamente. Decidi servir como missionário, movido pela gratidão ao Senhor e àquela irmã que me resgatou. Depois da missão, fui selado no templo a uma moça maravilhosa e fomos abençoados com 4 filhos. Sem ser coincidência, ela é a mesma irmã que me salvou ao enviar um cartão postal para aquele apartamento solitário em Yokohama há tantos anos. Estendam suas mãos. Sei que muitos de vocês estendem em segredo mãos amorosas e salvadoras diariamente. Isso inclui uma irmã fiel na sociedade de socorro que se importa, não só com as irmãs pelas quais tem a responsabilidade de visitar e ensinar, mas também pelas que estão enfermas ou carentes de auxílio. Penso em um bispo que visitou constantemente as viúvas e viúvos de sua ala. Esse padrão de ajuda continuou por muitos anos depois de ele ser desobrigado. Conheço um líder do sacerdócio que dedica parte de seu tempo a um rapaz que perdeu o pai. Vai com ele a atividades, ensina-lhe o Evangelho e o aconselha como seu pai o faria. Há também uma família que se alegra ao compartilhar o Evangelho. Os pais e filhos testificam, cada um, do Evangelho aos que os rodeiam e são amados por muitos. Como parte de uma atividade da primária, minha netinha de 5 anos coloca 1 grão de milho em um garrafão de vidro sempre que faz uma boa ação. Ela canta uma música da primária em alto e bom som, enquanto procura coisas boas para fazer todos os dias. Segue o profeta, segue o profeta, segue o profeta. Não vais errar. O tempo é muito curto para lhes dizer todas as coisas boas que eu vejo os membros da igreja fazerem. Eles seguem o conselho do profeta, não por causa do dever ou da responsabilidade, mas por livre e espontânea vontade, no anonimato e com alegria. Às vezes sentimos que somos fracos e que nos faltam forças para resgatar outros, mas o Senhor nos lembra. Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Encerro com uma citação do presidente Thomas S. Monson. Meus irmãos e irmãs, estamos cercados por pessoas que necessitam de nossa atenção, de nosso incentivo, de nosso apoio, de nosso consolo e de nossa bondade. Sejam familiares, amigos, conhecidos ou estranhos. Estamos nas mãos do Senhor aqui na terra, com o encargo de servir e edificar seus filhos. Ele precisa de cada um de nós. Que sigamos o conselho e o exemplo do profeta. E a cada dia, busquemos os que precisam de ajuda. Que sejamos as mãos do Senhor para ajudar e para salvar seus filhos. É minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Conta-se a história de 2 entusiastas de esportes ao ar livre que alugaram um avião monomotor para levá-los a um lago distante em sua viagem anual para a pescaria. Depois de uma viagem bem-sucedida, o piloto voltou para buscá-los. No entanto, logo informou aos pescadores que seu pequeno avião não aguentaria com eles, seu equipamento e o peso adicional dos peixes que haviam pescado. Seria necessário empreender um segundo voo. Os esportistas não estavam interessados em pagar por uma segunda viagem de ida e volta. Assim, depois da promessa de embalar o que tinham bem apertado e de dar uma pequena gratificação, o piloto concordou relutantemente em tentar o voo.
Os pescadores sorriram espertamente enquanto o piloto forçava o avião a subir. No entanto, segundos depois, o avião perdeu força e espatifou-se em uma grande área plana e pantanosa da extremidade do lago. O avião havia perdido força enquanto tentava escapar de um fenômeno muito conhecido, denominado efeito solo. O efeito solo é criado quando o ar fica comprimido entre as asas da aeronave e a superfície da Terra, quando estão muito próximas. Neste caso, quando o monomotor moveu-se lentamente em seu caminho ascendente para escapar do efeito solo, era necessário que levantasse voo por conta própria e com sua própria energia, o que ele simplesmente não poderia fazer. Felizmente não houve ferimentos graves e depois de recuperar-se do susto, um dos pescadores perguntou ao outro: "O que aconteceu?" O segundo respondeu: "Nos acidentamos ao decolar, a cerca de 100 metros de onde terminamos ano passado." Como os dois esportistas, acreditamos ocasionalmente que deve haver um caminho mais fácil, um atalho ou uma modificação dos mandamentos do Senhor que acomodarão nossas circunstâncias individuais. Pensamentos como esse deixam de reconhecer que a rigorosa obediência às leis de Deus traz suas bênçãos, ao passo que a falha em viver de acordo com suas leis leva a consequências previsíveis. Por ocasião de sua designação como presidente da igreja, Harold B. Lee disse: "A segurança desta igreja repousa no cumprimento dos mandamentos pelos membros. Ao guardarem os mandamentos, bênçãos lhes sobrevirão." Quando escolhemos desobedecer a um mandamento, geralmente é porque 1. Nos convencemos de que não se aplica a nós. 2. Não acreditamos que seja importante. Ou 3. Estamos certos de que o mandamento é difícil demais para ser obedecido. Durante os últimos anos do reinado do rei Salomão, um profeta informou-o: "Rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo." Pouco depois, o profeta Aías identificou esse servo como Jeroboão, um homem laborioso que Salomão pusera sobre todo o cargo da casa de José. Os deveres de Jeroboão exigiam que ele viajasse das montanhas de Efraim, onde morava, até a capital, Jerusalém. Durante uma dessas viagens, Aías encontrou-o no caminho e lhe informou: "A ti darei as 10 tribos." Instruiu também a Jeroboão, dizendo: "Se andares pelos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, eu serei contigo e te darei Israel." Após ouvir a profecia de Aías, Salomão temeu Jeroboão e exilou-o para o Egito. Depois da morte de Salomão, Jeroboão regressou do exílio para a parte norte de Israel e começou a reinar sobre as 10 tribos do norte. No entanto, o plano de Jeroboão de reinar sobre todo o reino envolvia um misto de bom e ruim. Ele estabeleceu Siquém como a capital do país, uma cidade de grande significado religioso para seu povo, mas, infelizmente, introduziu rituais satânicos em sua adoração. Jeroboão convenceu a si mesmo de que alguns dos mandamentos de Deus não se aplicavam a ele. Como resultado de suas ações, todos os seus descendentes foram mortos e, devido às práticas pagãs que havia introduzido nas suas sagradas ordenanças, as 10 tribos de Israel foram finalmente tiradas de sua herança. Da mesma forma que voar fora do efeito solo com mais peso do que podem suportar as asas de um avião levará a consequências desastrosas, nossa anuência parcial ou seletiva às leis de Deus não conseguirá trazer-nos as bênçãos plenas da obediência. 2. Décadas mais tarde, Naamã, um herói de guerra sírio, um homem herói e valoroso, viajou de sua terra natal para Judá e chegou-se ao rei Jeorão para ser curado da lepra. Naamã foi encaminhado ao profeta Eliseu. E Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: "Vai e lava-te 7 vezes no Jordão e ficarás purificado." A despeito dessa promessa de cura, Naamã ficou ofendido porque Eliseu não o saudou pessoalmente e mais insultado ainda com a orientação do profeta para que se lavasse 7 vezes no pequeno e lamacento rio Jordão. Seu orgulho exigia algo mais notável e grandioso, algo que combinasse com sua estatura e posição na comunidade e no país.
Para a felicidade de Naamã, seus servos convenceram-no de que aquilo que o profeta lhe pedisse, se obedecido, resultaria nas bênçãos do Senhor. Naamã lavou-se no rio Jordão, como lhe fora indicado, e como resultado de sua obediência, foi curado da lepra. A obediência aos mandamentos do Senhor, independentemente de quão importantes ou triviais acreditemos que sejam, certamente trará suas bênçãos prometidas. 3. Obedecendo à ordem do Senhor, o profeta Leí levou sua família para o deserto. Durante as primeiras semanas da viagem, Leí instruiu seus filhos mais velhos, Lamã e Lemuel, a que sua atitude fosse firme, constante e imutável em guardar os mandamentos do Senhor. No entanto, quando veio a exigência profética para que voltassem a Jerusalém a fim de recuperar as placas de latão que continham um registro dos judeus, os 2 rapazes mais velhos rebelaram-se, dizendo ser uma coisa difícil. A despeito da murmuração de seus irmãos mais velhos, a fé e a obediência de Nefe aos mandamentos do Senhor levou à obtenção daquelas placas de latão. Foi construída uma nação, preservado um idioma e o Evangelho de Jesus Cristo ensinado a gerações futuras. Às vezes, racionalizamos que o Senhor entenderá nossa desobediência porque nossas circunstâncias especiais tornam difícil, embaraçoso ou mesmo doloroso o cumprimento de suas leis. Entretanto, a fiel obediência, a despeito do tamanho aparente da tarefa, trará a orientação, a ajuda e a paz do Senhor. O profeta Joseph Smith rogou ao Senhor em 2 ocasiões, pedindo-lhe se um amigo preeminente, Martin Harris, poderia levar as primeiras 116 páginas manuscritas do material traduzido do livro de Leí, de Harmony, Pensilvânia, de volta a Palmyra. Em cada uma das vezes, o Senhor aconselhou Joseph a não confiar o manuscrito ao Sr. Harris. Martin estava querendo usar o material traduzido como prova para fazer com que seus conhecidos parassem de espalhar rumores a respeito dele e de sua amizade com Joseph Smith. Na terceira solicitação, o Senhor concedeu o pedido de Joseph. Martin perdeu o manuscrito e, como resultado, as placas foram tiradas do profeta Joseph Smith por um longo período. Essa dolorosa lição levou o profeta Joseph a dizer: "Fiz disso minha regra. Quando o Senhor manda, faça-o." Esta deve e pode ser também nossa regra. A resposta do Senhor quando obedecemos seus mandamentos é certa. Ele nos prometeu: "Se guardares meus mandamentos e perseverares até o fim, terás vida eterna." Além disso, ele aconselhou-nos: "Eu, o Senhor, sou misericordioso e benigno para com aqueles que me temem e deleito-me em honrar aqueles que me servem em retidão e em verdade até o fim." A obediência aos mandamentos do Senhor fornece-nos confiança em nosso caminho escolhido. Sua orientação e direção ao seguirmos nossos esforços oferece o potencial para nos tornarmos como o Salvador Jesus Cristo e voltarmos à presença do nosso Pai. Minha oração é que cada dia nos encontre esforçando-nos para ser mais obedientes às leis, ordenanças e mandamentos do Evangelho de Jesus Cristo, para que Ele possa abençoar mais plenamente nossa vida. Testifico que a obediência aos mandamentos de Deus traz as bênçãos dos céus, que nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo vivem, que o livro de Mormon é a palavra de Deus e que o presidente Thomas S. Monson é o profeta de Deus em nossos dias. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Recentemente eu viajava de carro quando as gotas de chuva de uma tempestade começaram a cair no para-brisa. Ao lado da estrada, um sinal eletrônico exibia um aviso oportuno: pista molhada à frente. A superfície da estrada pela qual eu seguia parecia muito segura, mas aquela informação vital permitiu que eu preparasse para possíveis perigos inesperados que eu não podia ver. Ao continuar em direção ao meu destino, diminuí a velocidade e me mantive cuidadosamente atento a outros sinais de perigo. Há sinais de aviso em muitos aspectos de nossa vida. Por exemplo, uma febre pode ser o primeiro sintoma de uma doença. Vários indicadores financeiros e do mercado de trabalho são usados para prever futuras tendências da economia local e nacional. Dependendo da região do mundo em que moramos, podemos receber alertas de avalanche, furacão, tsunami, tornado ou nevasca.
Também somos abençoados com sinais de avisos espirituais que são uma fonte de proteção e orientação na vida. Lembrem-se de como Noé foi avisado por Deus das coisas que ainda não se via e para a salvação de sua família preparou a arca. Leí foi avisado para sair de Jerusalém e levar a família para o deserto, porque as pessoas a quem ele tinha pregado arrependimento queriam matá-lo. O próprio Salvador foi poupado por meio de um aviso angelical. Eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. E demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Pensem na linguagem usada pelo Senhor na revelação conhecida como a palavra de sabedoria. Devido às maldades e desígnios que existem e virão a existir no coração de homens conspiradores nos últimos dias, eu vos adverti e previno-os, dando-vos esta palavra de sabedoria por revelação. Irmãos e irmãs, os avisos espirituais devem fazer com que vigiemos com uma atenção cada vez maior. Vivemos em um dia de advertência e, como fomos e seremos avisados, precisamos, conforme admoestou o apóstolo Paulo, vigiar com toda a perseverança. Oro para ter a orientação do Espírito Santo ao descrever um sistema de aviso espiritual que pode ajudar os pais de Sião a vigiar e ter discernimento em relação a seus filhos. Esse sistema de aviso se aplica a filhos de todas as idades e tem 3 componentes básicos. 1. Ler o livro de Mórmon com os filhos e conversar a respeito dele. 2. Prestar espontaneamente o testemunho de verdades do Evangelho para os filhos. E 3. Convidar os filhos que aprendem o Evangelho a agir e não apenas a receber a ação. Os pais que fizerem diligentemente essas coisas terão a bênção de reconhecer os primeiros sinais de crescimento espiritual em seus filhos ou das dificuldades que eles enfrentam, estando mais bem preparados para receber inspiração para fortalecer e ajudar os filhos. O livro de Mórmon, então, a primeira delas, contém a plenitude do Evangelho do Salvador e é o único livro que o próprio Senhor testificou ser verdadeiro. De fato, o livro de Mórmon é a pedra angular de nossa religião. O poder que o livro de Mórmon tem de convencer e converter decorre de seu enfoque central no Senhor Jesus Cristo e da clareza e simplicidade de seus ensinamentos. Nefe declarou: Minha alma se deleita em esclarecer o meu povo, para que aprenda. A palavra esclarecer nesse versículo significa instruir as pessoas de modo claro e facilmente compreensível. O livro de Mórmon é o mais correto de todos os livros do mundo porque se centraliza na verdade, sim, em Jesus Cristo, e restaura as coisas simples e preciosas que foram tiradas do Evangelho verdadeiro. A combinação especial desses 2 fatores, o enfoque no Salvador e a clareza dos ensinamentos, promove o recebimento do vigoroso testemunho do terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo. Por isso, o livro de Mórmon fala ao espírito e ao coração do leitor, como nenhum outro livro das Escrituras. O profeta Joseph Smith ensinou que o cumprimento dos preceitos ensinados no livro de Mórmon pode ajudar-nos a chegar-nos a Deus mais do que os de qualquer outro livro. Ler o livro de Mórmon e conversar sobre ele regularmente são coisas que promovem a capacidade de resistir à tentação e desenvolver o amor na família. As conversas sobre as doutrinas e princípios do livro de Mórmon proporcionam oportunidades para que os pais observem os filhos, para ouvi-los, aprender com eles e ensiná-los.
Os jovens de todas as idades, inclusive os bebês, podem ser influenciados pelo espírito especial do Livro de Mórmon. Talvez as crianças não compreendam todas as palavras e histórias, mas sem dúvida sentem o espírito familiar descrito por Isaías. E as perguntas que uma criança faz, as observações que compartilha e as conversas que acontecem oferecem sinais de aviso essenciais. É importante notar que essas conversas podem ajudar os pais a discernir o que os filhos aprendem, pensam e sentem a respeito das verdades contidas nesse sagrado livro de Escrituras, bem como das dificuldades que enfrentam. Componente número 2, prestar testemunho espontaneamente. O testemunho é o conhecimento pessoal baseado no testemunho do Espírito de que certos fatos de significado eterno são verdadeiros. O Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade e o mensageiro do Pai e do Filho e o professor, e guia toda a verdade. Portanto, pelo poder do Espírito Santo, podemos saber a verdade de todas as coisas. O conhecimento e a convicção espiritual que recebemos do Espírito Santo são fruto da revelação. A busca e a obtenção dessas bênçãos exigem um coração sincero, real intenção e fé em Cristo. Um testemunho pessoal também traz consigo responsabilidades. Os pais devem manter-se vigilantes e espiritualmente atentos a oportunidades espontâneas de prestar testemunho aos filhos. Essas ocasiões não precisam ser programadas, marcadas ou ensaiadas. Na verdade, quanto menos formal for o testemunho, maior será a probabilidade de edificação e influência duradoura. Por exemplo, uma conversa espontânea da família no jantar pode ser a ocasião perfeita para que o pai ou a mãe conte uma bênção específica que recebeu durante as atividades relativamente rotineiras do dia e preste testemunho dessa atividade. E o testemunho nem sempre precisa começar com a frase "presto o meu testemunho". Ele pode simplesmente ser declarado da seguinte maneira: sei que fui abençoado com inspiração no trabalho hoje. Ou, a verdade contida nessa escritura sempre foi uma vigorosa fonte de orientação para mim. Oportunidades semelhantes de prestar testemunho podem também surgir ao viajarmos juntos de carro ou de ônibus e em muitas outras situações. A reação dos filhos a esses testemunhos inesperados e sua disposição ou relutância em participar são fortes emissoras de sinais de avisos espirituais. O comentário de um filho sobre uma lição aprendida no estudo familiar das Escrituras ou uma sincera preocupação com um princípio ou prática do Evangelho podem ser coisas muito mais esclarecedoras e podem ajudar os pais a compreender melhor as dúvidas ou necessidades específicas de um filho. Essas conversas, especialmente quando os pais estão tão ávidos para ouvir atentamente quanto para falar, podem promover um ambiente seguro de apoio no lar e incentivar a comunicação constante sobre tópicos difíceis. Componente número 3. Convidar os filhos a agir. Na grande divisão de todas as criações de Deus, há coisas que agem, como as que recebem a ação. Como filhos de nosso Pai Celestial, fomos abençoados com o dom do arbítrio moral, a capacidade e o poder de agir por nós mesmos. Tendo o arbítrio, somos agentes e devemos principalmente agir e não apenas receber a ação. Ainda mais quando procuramos conhecimento pelo estudo e também pela fé. Sendo pessoas que aprendem o Evangelho, devemos ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Nosso coração se abre para a influência do Espírito Santo quando exercemos devidamente o arbítrio e agimos de acordo com princípios corretos. E assim, permitimos que Ele nos ensine e testifique para nós. Os pais têm a responsabilidade sagrada de ajudar os filhos a agir e a procurar aprender pela fé.
Irmãos e irmãs, o filho nunca é jovem demais para participar desse padrão de aprendizado. Quando damos um peixe a um homem, nós lhe proporcionamos uma refeição. Quando ensinamos um homem a pescar, nós o alimentamos por toda a vida. Como pais e professores do Evangelho, não estamos no negócio de distribuição de peixes, mas nosso trabalho é o de ajudar os filhos a aprenderem a pescar e a tornarem-se espiritualmente firmes. Esse objetivo vital é mais bem cumprido quando incentivamos os filhos a agir de acordo com princípios corretos, à medida que os ajudamos a compreender na prática esse aprendizado. Esse aprendizado exige esforço espiritual, mental e físico, e não apenas aceitação passiva. Quando convidamos os filhos a agir e não apenas a receber a ação, edificamos sobre o alicerce da leitura do livro de Mórmon e das conversas a respeito dele e dos testemunhos prestados espontaneamente no lar. Imaginem uma reunião de noite familiar em que seja pedido e esperado que os filhos se preparem para fazer perguntas sobre as coisas que estão lendo e aprendendo no livro de Mórmon, ou sobre uma questão que tenha sido recentemente enfatizada numa conversa sobre o Evangelho ou num testemunho espontâneo no lar. E imaginem ainda que os filhos façam perguntas aos pais, às quais eles não estão adequadamente preparados para responder. Alguns pais podem ficar apreensivos em relação a uma abordagem tão pouco estruturada para a noite familiar. Mas as melhores noites familiares não são obrigatoriamente fruto de pacotes prontos, comprados ou baixados da internet, contendo roteiros e auxílios visuais. Que gloriosa oportunidade para os membros da família pesquisarem juntos as Escrituras, a fim de buscar o conhecimento pelo estudo e também pela fé, e para serem ensinados pelo Espírito Santo, porque o pregador não era melhor que o ouvinte, nem o mestre melhor que o discípulo, e todos trabalhavam, cada um de acordo com suas forças. Será que estamos ajudando nossos filhos a tornarem-se agentes que atuam e buscam conhecimento pelo estudo e pela fé? Ou estamos treinando nossos filhos a esperar que sejam ensinados e recebam a ação? Será que, como pais, estamos basicamente dando a nossos filhos o equivalente a um peixe espiritual para comer? Ou estamos constantemente ajudando-os a agir, a aprender por si mesmos e permanecer firmes e inamovíveis? Estamos ajudando nossos filhos a se engajarem avidamente no empenho de pedir, buscar e bater? A compreensão espiritual que tivemos, a bênção de receber e cuja veracidade foi confirmada em nosso coração, não podem simplesmente ser passadas para nosso filho. O preço da diligência e do aprendizado pelo estudo e também pela fé precisa ser pago para se obter e possuir pessoalmente esse conhecimento. Somente desse modo, o que sabemos na mente pode também ser sentido no coração. Somente desse modo, o filho pode passar do estágio de confiar no conhecimento e nas experiências espirituais dos pais e adultos para o estágio de reivindicar essas bênçãos para si mesmo. Somente desse modo, nossos filhos podem estar espiritualmente preparados para os desafios da mortalidade. Presto testemunho de que os pais que lerem constantemente o livro de Mórmon e conversarem a respeito dele com os filhos, que espontaneamente prestarem testemunho aos filhos, e que convidarem os filhos que aprendem o Evangelho a agir e não apenas a receber a ação, serão abençoados com olhos que conseguem enxergar longe e ouvidos que podem ouvir o som da trombeta. O discernimento espiritual e a inspiração que receberão pela combinação desses três hábitos santificados vão permitir que vocês sejam atalaias na torre para a sua família, vigiando com toda a perseverança, para abençoar tanto a sua família imediata quanto a sua posteridade. Presto testemunho dessas coisas e as prometo no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Thank you, brethren. Obrigado, irmãos.
Lembramos a todos os irmãos que a reunião geral do sacerdócio será realizada no centro de conferência esta noite, às 21 horas, horário de Brasília. O programa do Coro do Tabernáculo será transmitido amanhã, do 12h30 a 1h, horário de Brasília. E logo a seguir, terá início a sessão da manhã de domingo da conferência. Agradecemos ao coro do Instituto de Religião de Orem pela bela música que proporcionou nesta tarde e a todos os que participaram. O Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos, será nosso último orador nesta sessão. Após suas palavras, o coro cantará "Mais perto quero estar". Ao término do hino, a oração de encerramento será oferecida pelo Elder Craig C. Christensen, dos 70. As Sister Holland and I recently disembarked at a distant... Quando minha mulher, Sister Holland e eu desembarcamos recentemente em um distante aeroporto, 3 belas jovens que saíam do mesmo voo vieram correndo para nos cumprimentar. Identificaram-se como membros da igreja, o que não é muita surpresa, porque geralmente são os membros que correm para cumprimentar-nos nos aeroportos. Em uma conversa inesperada, logo descobrimos em meio às lágrimas que as 3 tinham se divorciado recentemente, que o marido de cada uma delas tinha sido infiel, e em cada caso, as sementes de alienação e transgressão começaram com a atração pela pornografia. Com essa amarga introdução ao meu discurso, sinto-me muito como o antigo profeta Jacó, que disse: entristece-me ter que usar uma linguagem tão forte perante muitos que têm sentimentos sumamente ternos e castos e delicados. Mas precisamos ser firmes. Pode ter sido o pai ou o avô que existe em mim, mas as lágrimas daquelas jovens senhoras também encheram os meus olhos de lágrimas e me fizeram questionar o mesmo que elas. Por que há tanta decadência moral a nosso redor? E por que tantas pessoas e famílias, inclusive os membros da igreja, estão se tornando vítimas dessas coisas? Claro, sem dúvida, eu sabia parte da resposta à minha pergunta. Quase todos os dias, somos atacados por todos os lados por uma enxurrada de mensagens imorais de algum tipo. Os setores mais sombrios da indústria cinematográfica, televisiva e musical chafurdam cada vez mais na linguagem ofensiva e na conduta sexual imprópria. Além disso, angustio-me além do que posso expressar pelo fato de que os mesmos serviços de computadores e de internet que me possibilitam realizar a história da família e preparar nomes para o templo permitem, sem filtros nem controle, que meus filhos ou netos acessem uma latrina global de imagens que podem deixar uma terrível cicatriz no cérebro deles para sempre. Lembre-se de que aquelas jovens esposas disseram que a infidelidade do marido delas começou com a atração pela pornografia. Mas essa prática imoral não é apenas um problema masculino, e não são apenas os maridos que pecam. O perigo que está a um clique do mouse. Inclusive, o que pode acontecer nas salas de bate-papo e de encontros virtuais. Não faz acepção de pessoas, homem ou mulher, jovens ou idosos, casados ou solteiros. E para garantir que a tentação esteja cada vez mais acessível, o adversário se empenha em ampliar sua cobertura de modo a incluir celulares, videogames e iPods. Se pararmos de ficar aparando os galhos do problema e atacarmos mais diretamente a raiz da árvore, certamente
encontraremos a luxúria esgueirando-se furtivamente ali. Luxúria é uma palavra repulsiva e um tema sem dúvida repugnante de abordar. Mas há um bom motivo pelo qual, em algumas tradições, ela é considerada a mais mortal dos 7 pecados capitais. Por que a luxúria é um pecado mortal? Além do impacto espiritualmente destrutivo que tem sobre a alma, acho que é um pecado porque macula o mais elevado e santo relacionamento que Deus concede na imortalidade. O amor que um homem e uma mulher sentem um pelo outro e o desejo que o casal tem de gerar filhos em uma família, planejada para ser eterna. Alguém disse que o verdadeiro amor deve incluir o conceito de permanência. O amor verdadeiro perdura. Mas a luxúria muda tão rapidamente quanto virar de uma página de material pornográfico ou a olhada para um outro objeto potencialmente que nos satisfaça e passa pela pessoa, seja homem ou mulher. O amor verdadeiro é algo que nos deixa totalmente entusiasmados, tal como eu que me sinto por minha mulher. Mas a luxúria caracteriza-se pela vergonha e pelo segredo que é quase patologicamente clandestino. Quanto mais tarde na noite e escuro for, melhor, com tranca dupla na porta por via das dúvidas. O amor nos leva instintivamente a estender a mão para Deus e para as outras pessoas. A luxúria, por outro lado, afasta-se de tudo que é divino, venerando a autoindulgência. O amor vem de braços e coração abertos. A luxúria vem apenas com um apetite insaciável. Esses são apenas alguns dos motivos pelos quais a corrupção do verdadeiro significado do amor, seja em nossa imaginação ou com outra pessoa, é tão eternamente destrutiva. Ela destrói o que vem logo depois de nossa fé em Deus, ou seja, a fé que temos naqueles a quem amamos. Abala os pilares de confiança sobre os quais edificamos nosso amor atual ou futuro. E leva muito tempo para reconquistar essa confiança depois de perdida. Se o problema se tornar suficientemente sério, seja em âmbito pessoal, como no caso de um membro da família, ou público, como no caso de governantes eleitos, líderes empresariais, astros da mídia, ídolos esportivos, bem logo, o local edificado para abrigar uma sociedade moralmente responsável ostentará a placa terreno baldio. Sejamos solteiros ou casados, jovens ou idosos. Falemos um pouco sobre os meios de nos protegermos da tentação. Talvez não sejamos capazes de curar todos os males que existem na sociedade, mas falemos sobre como podemos ter algumas ações individuais. Acima de tudo, comece afastando-se de pessoas, materiais e situações que o colocarão em risco. Assim como aqueles que se recuperam do alcoolismo sabem, a atração exercida pela proximidade pode ser fatal. Assim também nos aspectos imorais, tal como José na presença da mulher de Potifar, simplesmente fujam correndo o mais rápido que puderem de tudo e de todos que os seduzem. E, por favor, ao fugirem da tentação, não deixem seu interesse com ela. Saiba que pessoas escravizadas pelas cadeias dos hábitos e vícios destrutivos precisarão de mais ajuda do que pode conseguir sozinhos. Você pode ser uma dessas pessoas. Procure e aceite a ajuda. Converse com o bispo. Segue o conselho dele. Peça a bênção do sacerdócio. Use o auxílio dos serviços familiares da igreja ou busque ajuda profissional adequada. Ore sem cessar. Peça que anjos os ajudem. Além dos filtros nos computadores e o refreamento das paixões, lembre-se que o único controle real na vida é o autocontrole.
Exercitem mais controle, até mesmo sobre os momentos de natureza questionável com que se deparem. Se o programa de televisão for indecente, desliguem o aparelho. Se o filme for de mau gosto, saiam do cinema. Se estiverem desenvolvendo um relacionamento impróprio, cortem-no. Muitas dessas influências podem não ser mais no início, mas podem embotar nosso julgamento, diminuir nossa espiritualidade e conduzir-nos para algo que pode ser mal. Um velho provérbio diz que uma jornada de 1000 milhas começa com um passo. Por isso, tenham cuidado onde pisam. Como ladrões na noite, pensamentos inoportunos procuram invadir nossa mente. Mas não temos de convidá-los para entrar, servir-lhes café e bolinhos e dizer-lhes onde estão os talheres. Na verdade, não devem servir café de jeito nenhum. Põe os malandros para fora. Substituam os pensamentos lascivos por imagens de esperança e lembranças felizes. Visualize a imagem daqueles que o amam e que seriam abalados se vocês os decepcionassem. Muitos homens já foram impedidos de cometer pecados ou alguma tolice ao se lembrarem do rosto de sua mãe, ou de sua esposa, ou de seus filhos, esperando por eles em casa. Quaisquer que sejam os pensamentos que tiverem, certifiquem-se de que sejam recebidos em seu coração apenas por convite. Como disse um antigo poeta, deixe a sua força de vontade ser sua razão. Promovam a presença do Espírito do Senhor, esteja onde ele está. Cuide para que isso inclua a sua própria casa ou apartamento, determinando o tipo de obras de arte, música e literatura que se coloquem ali. Se tiverem sua investidura, frequente o templo o máximo que puderem. Lembre-se de que o templo os arma com o poder de Deus, coloca sua glória sobre vocês e os coloca sobre a guarda de anjos. E quando saírem do templo, lembrem-se dos símbolos que carregam consigo e nunca os deixem de lado ou esqueçam. A maioria das pessoas com problemas acaba exclamando: onde eu estava com a cabeça? Bem, seja lá no que estivessem pensando, não era em Cristo. Contudo, como membros de sua igreja, prometemos, todos os domingos, tomar sobre nós seu nome e prometemos recordá-lo sempre. Portanto, vamos esforçar-nos um pouco mais para lembrar-nos dele, especialmente de que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e foi ferido por causa das nossas transgressões. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Certamente nossas ações seriam guiadas com eficiência se nos lembrássemos que toda vez que transgredimos, não magoamos apenas aqueles a quem amamos, mas também magoamos a Deus, a quem nos amou tão ternamente. Mas se pecarmos, por mais grave que seja o pecado, podemos ser resgatados por esse mesmo ser majestoso, cujo nome é o único dado abaixo do céu, pelo qual todo homem ou mulher pode ser salvo. Quando contemplarmos nossas transgressões e nossa alma for dilacerada pelo sofrimento, que nos lembremos de alma que ao arrepender-se e mudar o curso de sua vida, clamou: ó Jesus, tu que és Filho de Deus, tem misericórdia de mim. Irmãos e irmãs, amo vocês. O presidente Monson e as autoridades gerais os amam. Muito mais importante, seu Pai Celestial os ama. Procurei hoje falar sobre o amor, o amor verdadeiro,
o respeito por ele e a própria representação dele em toda a sociedade humana que conhecemos. Sobre a santidade do amor entre um homem e uma mulher casados e a família que o amor, por fim, pode gerar. Tentei falar sobre a manifestação redentora do amor, a personificação da caridade que vem a nós pela graça de Cristo, Ele mesmo. Por necessidade, também falei sobre o diabo, o diabólico, o pai das mentiras e da luxúria, que fará tudo o que puder para dissimular tudo isso, para profanar e desvirtuar o amor verdadeiro, onde quer que ele o encontre. E falei de seu desejo de nos destruir, e se ele puder. Durante esse processo, quando enfrentamos tais tentações, devemos declarar como o jovem Nefe fez ao enfrentar as dele: não darei lugar ao inimigo de minha alma. Podemos rejeitar o maligno. Se quisermos isso de modo suficientemente sincero e profundo, aquele inimigo pode e será repreendido pelo poder redentor do Senhor Jesus Cristo. E ainda mais, prometo-lhes que a luz de seu Evangelho eterno pode e brilhará novamente com esplendor nos lugares em que vocês temiam terem se tornado irrecuperavelmente tenebrosos. Que a alegria de nossa fidelidade ao que há de mais elevado dentro de nós seja nossa ao mantermos nosso amor e nosso casamento, nossa sociedade e nossa alma tão puros como devem ser. No nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.
Our eternal Father in heaven, Nosso eterno Pai Celestial, somos gratos pelas mensagens e sentimentos que recebemos esse dia, pelas famílias justas da terra, pelos pais e seus filhos, pelo desejo que temos de ensinar uns aos outros. Somos gratos, Pai Celestial, pelos profetas vivos, pelas mensagens e administrações que recebemos hoje. Oramos para que nos abençoes ao ponderarmos e orarmos sobre essas coisas. Que nossa fé aumente e nosso espírito cresça ao colocarmos em prática as coisas que ouvimos e sentimos. Somos gratos, especialmente durante esta época do ano, pelo dom de seu Filho Jesus Cristo, por seu sacrifício expiatório e sua ressurreição. Somos gratos pela restauração do Evangelho nestes dias e pelas bênçãos e a proteção do poder do sacerdócio que existe na terra. Abençoa-nos, Pai, para que sejamos gratos por tudo que tens nos dado e hajamos e vivamos de acordo com tua vontade. Estas coisas oramos em nome de teu santo Filho, Jesus Cristo. Amém. Esta foi uma transmissão da 180ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada por um coro combinado do Instituto de Religião de Orem. Esta transmissão foi um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.